E aí, galera, beleza? Tudo bem? Então, aqui estamos para a primeira aula, né? Meu nome é Leonardo, sou professor de parasitologia de vocês, como já nos apresentamos virtualmente, e estamos aqui para a primeira aula de parasitologia para biomedicina, para enfermagem, né? Com foco em saúde, e iniciando aí nosso módulo de entomologia. Nessa primeira aula eu vou dar uma apresentação rápida sobre a parasitologia em si, o que a gente estuda, a importância e tal. E depois vamos falar do nosso primeiro organismo, né? Que aqui a gente vai estar abordando a ordem Ácari, dos ácaros, e falando hoje sobre os carrapatos. Nessa aula aqui especificamente sobre os carrapatos. Então vamos começar aí. Bom, sobre esse gráfico aqui, né, para exemplificar e deixar claro uma coisa importante, assim, né, por que estudar parasitologia? Qual é a importância da parasitologia? E qual é a importância da entomologia nessa área de parasitologia? Né? Por que a gente não estuda só o parasita, o tripanossoma, os eumintos, os vermes, coisas assim, né? Por que os insetos entram nessa história aí? Ao verificar aqui nesse gráfico os animais mais mortais, né? Assim, é um pouco sensacionalista, mas é importante para mostrar, né? Que existem, né, aí na natureza. Muita gente muitas vezes pensa assim, são tubarões, leões, às vezes alguém até fala abelhas, né? Alguém um pouco mais espirituoso aí vai falar abelhas e tal. E bom, assim, o que a gente vê aqui é que, na verdade, o animal, né, que mais causa mortes humanas anualmente no mundo são os mosquitos. Obviamente não o mosquito em si, mas as doenças que eles transmitem, né? Então, mosquitos transmitem malária, transmitem dengue, zika, chikungunya, febre amarela, febre do Nilo e algumas outras doenças aí no meio do caminho, né? Tem as filarioses também, tá? E por causa disso, os mosquitos eles são considerados os animais que mais matam seres humanos no mundo. Depois nós temos nós mesmos, né, aqui, cobras, cães, e daí vem aqui, né, a mosca tsetse, que transmite o Trypanosoma brucei na África e causa a doença do sono. Tem os barbeiros, que transmitem o Trypanosoma cruzi na América Latina, né, nas Américas, mas principalmente na América Latina, que causa a doença de Chagas. Temos aqui os carrapatos, tá? Os vermes vão estar ali em cima, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui, né? Então aqui os carrapatos, daí aqui em cima são vermes, né? Como ascaris, tenias e tal. Depois vem lá assim jacarés, hipopótamos, elefantes, leão, tubarão, tá aqui nessa lista no último lugar, tá? E na parasitologia, né, a malária, ela mata muita gente, né, no mundo, especialmente crianças, tá? E cerca de 70% dos indivíduos que morrem de malária no mundo são crianças, né, com menos do que 5 anos, e a malária causa uma morte a mais ou menos a cada 30 segundos no mundo, tá? Então, a cada 30 segundos a malária causa uma morte aí. Sempre foi uma das doenças, entre as doenças parasíticas, né, é a que mais causa mortes, e nas doenças globais como um todo, incluindo aí doenças cardíacas, doenças respiratórias, a malária ela figura entre uma das que mais matam, né? Acho que perde para doenças cardíacas, doenças respiratórias, tuberculose e doenças diarreicas. Agora eu não lembro exatamente, mas vocês podem encontrar essa informação por aí, tá? Né? Na parasitologia, então, a nossa disciplina ela é dividida em 3 módulos, em 3 áreas. Tá? Nós temos a entomologia, né, onde nós vamos falar dos insetos. Nós temos a eumentologia, onde nós falamos dos vermes. E a protozoologia, que nós falamos dos parasitas protozoários. É importante salientar que a gente divide, tá? Isso aqui é uma escolha nossa do nosso departamento, do nosso corpo docente, de dividir a disciplina nesses módulos, mas existem coisas que são integradas e é importante vocês verem depois, né, ao longo da disciplina, verem as coisas como um todo. Então, por exemplo, eu vou dar aula de barbeiro e depois, no módulo de protozoologia, vocês vão ter a aula de Trypanosoma cruzi, né, que causa a doença de Chagas e é transmitido pelo barbeiro. Então, a gente está dando essa aula de barbeiro inicialmente para quando chegar na aula de T. cruzi,
você já ter uma ideia melhor para entender assim, qual é a importância, né, no ciclo do parasita do Trypanosoma cruzi. Tem um ciclo que é dentro do barbeiro, tem um ciclo que é dentro do hospedeiro vertebrado, nós, né, e outros animais. E daí vocês trazerem, né, essa aula de barbeiro sobre como é que é a ecologia deles, como é que eles se dispersam, como é que eles agem, né, para entender como é que é a transmissão e como é que é o ciclo inteiro da doença no final das contas aí, tá? A mesma coisa vai ser para malária, com os mosquitos e por aí vai, tá? Sendo que na entomologia tem vários insetos e artrópodos, né, que a gente trabalha aqui, como o carrapato, ou como pulga, por exemplo, tá? Que muitas vezes eles até podem transmitir parasitas, transmitir bactérias e outros vírus e tal, mas ele em si, o inseto tem uma importância parasitológica, ele como parasita, né? Daí a gente chama de ectoparasita, porque geralmente eles não estão parasitando a parte exterior, então eles têm a sua própria importância como parasitas. Eles mesmos causam a doença sem transmitir uma doença em si. Okay? Então vamos lá ao módulo de entomologia, dando início aí, né, ao nosso módulo. Os artrópodos, que é o que a gente vai estar estudando, tá? Constitui uma dos grupos animais mais diversos que nós temos no planeta. Tá? Né? Então aqui é para botar em perspectiva, né, o número de espécies que nós temos em artrópodos são mais de 1 milhão de espécies, né? Estima-se que existem mais de 1 milhão de espécies, tá? E isso é muito superior a, por exemplo, os vertebrados, né, os cordados, que são aproximadamente 43 mil espécies, e todos os outros animais vão dar umas 100 e poucas mil espécies, tá? Então, isso aqui são estimativas, obviamente a gente não tem o número certo, né? Mas a estimativa de artrópodos é isso, sendo que daí dentro dos artrópodos os insetos quase tudo é inseto, né? Então quase 1 milhão, né, desses um pouco mais de 1 milhão aí de artrópodos, 1 milhão são praticamente de insetos. E a gente não conhece todos, né? Mas existe aí então. Bom, então falando um pouco aqui da biologia dos artrópodos, né, de uma forma geral, insetos e os outros artrópodos que não são insetos. Para falar só uma vez, não precisar falar mais nas aulas seguintes. O que eles têm em comum, né, e o que caracteriza ser um artrópodo? Primeira coisa mais importante e relevante é que eles têm um exoesqueleto externo. Tá? Eles têm um esqueleto externo, que é um exoesqueleto feito de quitina. Então, esse exoesqueleto tem uma importância muito grande na biologia dos artrópodos, porque ele protege bastante contra a dessecação, então artrópodos conseguem viver em ambientes mais áridos, né, com menos água, com mais facilidade. Tem uma proteção maior contra a predação, né, por ser duro. E isso também faz com que, como os músculos se inserem por dentro, né, desse esqueleto, aí, então o esqueleto é externo e os músculos estão inseridos ali dentro do corpo do inseto, do artrópodo, e faz com que haja uma grande área de inserção muscular, o que faz com que eles tenham uma força muito grande, tá? Esses artrópodos em relação ao tamanho deles, claro. A grande maioria dos artrópodos possuem asas, né, que são funcionais, que vai facilitar a procura de alimento, dispersão, fuga de predação, tá? Além disso, os artrópodos eles têm um tamanho pequeno, o que faz com que eles tenham pouca necessidade de alimento, eles conseguem até viver um tempo razoável sem se alimentar, e quando eles se alimentam, eles precisam se alimentar muito pouco, né? Só pensar um mosquitinho, quanto de sangue que ele precisa comer para botar ovos, para fazer todo o ciclo dela. É muito pouco, tá? Alguns microlitros de sangue ali que eles comem, né? E esse tamanho pequeno facilita eles se esconderem, facilita eles fugirem, facilita eles se protegerem, tá? Muitos artrópodos, tá? Nos insetos, daí, muitos insetos possuem o que a gente chama de metamorfose completa. Então, os artrópodos, eles para crescer, como eles têm um exoesqueleto externo, para crescer, eles precisam trocar esse exoesqueleto, que é o que tem aqui na foto, né? Por exemplo, essa aqui é uma foto de uma cigarra, tá? Eles precisam trocar o exoesqueleto para poder, quando vai formar um novo exoesqueleto, eles agora estão moles, eles conseguem crescer até que o exoesqueleto endurece e daí eles terminaram o processo de crescimento. E ao longo da evolução, muitos artrópodos adquiriram uma forma de fazer isso, só que mudando completamente a vida deles, que é o que a gente chama de metamorfose completa,
Então eles têm uma fase larvária, eles vivem uma fase como larva, como lagarta, né, o que a gente conhece mais comum, a borboleta, por exemplo. Então eles têm uma fase como lagarta, ou é chamado de larva também, no caso de mosquitos, abelhas, é chamado de larva. E depois eles passam uma fase de uma pupa, né, a crisálida da borboleta, onde eles vão fazer a transformação, a metamorfose, e daquela crisálida emerge o adulto, geralmente alado, né, fazendo com que então esses insetos que têm a metamorfose completa, eles consigam habitar diferentes habitats, solo, água, ar, planta, né, diferentes microhabitats ali eles podem viver, o que facilita para eles sobreviverem no final das contas, né? Então eles se adaptam em diferentes ambientes, conferindo uma alta adaptabilidade. Os insetos em geral, os artrópodes em geral, eles têm uma alta adaptabilidade, facilidade de se adaptar a mudanças. Tá? Na classificação, e aqui eu estou focando a classificação de artrópodes, focando nos artrópodes de importância parasitológica, né, claramente. Tá? Então, nós temos uma divisão básica de duas classes, a classe aracnida e a classe insecta. Tá? E daí, na classe aracnida, nós temos a ordem Ácari, e nessa ordem Ácari nós temos então os carrapatos, né, que são da subordem Ixodidae, da subordem Ixodes e família Ixodidae, e da subordem Sarcoptiformes, daí nós temos os ácaros, tá? Então os carrapatos Ixodidae e os ácaros da família Sarcoptidae, tá? E é isso que a gente vai estar estudando nessa primeira aula, são os carrapatos. Tá? E em seguida vocês vão ter um vídeo com os ácaros, para a gente terminar aqui a classe aracnida. Na classe insecta, nós acabamos tendo uma maior variedade de insetos que são parasitas e têm importância parasitológica. Entre eles, principalmente aqui na ordem Diptera, né, nós temos vários mosquitos e moscas de importância parasitológica e também tem os flebotomíneos que transmitem leishmaniose. Tá? Na ordem Siphonaptera, nós temos as pulgas e os bichos de pé. Na ordem Anoplura, nós temos os piolhos. E na ordem Hemiptera, nós temos os barbeiros e os percevejos de cama. Não vou falar os nomes aqui, que a cada aula a gente vai estar entrando em detalhe. Então, né, quem são os ácaros da ordem Ácari? Tá? Então, na classe aracnida, a ordem Ácari, quem são os ácaros? Daí nós temos aqui, né, eu estou chamando todo mundo de ácaro, mas são os carrapatos e ácaros aí. Então, a primeira coisa importante aqui é que eles têm o corpo fundido, né, sem antenas. Tá? Então, uma diferença entre aracnida e insetos. Aracnida, eles têm o corpo dividido em basicamente dois segmentos. Tá? A gente chama de corpo fundido, mas a gente pode dividir basicamente em dois segmentos. Enquanto que nos insetos, eles têm o corpo dividido em três segmentos. Tá? Então, aqui presta atenção que são dois segmentos. Né? Nesse corpo fundido de dois segmentos, nós separamos esses dois segmentos na cabeça aqui, né? Na verdade é uma falsa cabeça, o gnatossomo, e o corpo em si, que é o idiossomo. Aqui o gnatossomo é onde estão as peças bucais, as peças sensoriais, e é como ele vai se fixar no hospedeiro. Tá? E o idiossomo é onde estão as patas, né? As articuladas, as aberturas para respiração, as aberturas traqueais, a abertura anal e a abertura também genital. E o ciclo desses ácaros, né, da classe aracnida e da ordem Ácari, é basicamente você tem um ovo e depois você tem uma fase larval, tá, que é o que a gente chama de uma ninfa hexápoda também, né, é o famoso micuim no caso de carrapato, tá, uma larva hexápoda. Depois nós temos uma fase que é a ninfa octópoda. E, por fim, nós temos os adultos. Então, a larva hexápoda é porque tem 3 pares de patas, igual os insetos. Depois, a ninfa octópoda tem 4 pares de patas. Né? E, por fim, nós temos os adultos. Tá? Então, vamos lá. Focando aqui agora já na ordem Ácari e começando falando de sarna. Tá? Falando primeiro aqui de ácaros. Então, os ácaros, né, eles causam a sarna sarcóptica, tá? Ou também conhecido como escabiose. Então, são os nomes mais comuns, nomes médicos, né? A sarna sarcóptica e a escabiose. Então, a sarna humana, o que caracteriza ela? É basicamente uma inflamação da pele
causada pelo movimento, né, pelo dano que os ácaros causam à pele. E o agente etiológico, então, ácaro que causa esse dano é o Sarcoptes scabiei, tá? Essa é aqui a espécie, Sarcoptes scabiei, e daí tem aqui a variação hominis, né? Isso aqui é uma coisa mais recente, tá? Essas variações aqui, porque vou entrar em detalhes depois, tem umas questões aí de que a sarna de cão, sarna de gato, como é que funciona isso. Antigamente, sarna já foi bastante comum, tá, na população, e daí tornou-se rara, né, com o surgimento de medicamentos. Depois teve um ressurgimento a partir da década de 70, ficou relativamente comum ali na década de 80, 70, 80, com a criação do SUS no final da década de 80. A sarna voltou a diminuir a quantidade e hoje ela já é uma coisa mais esporádica, né? Não é mais tão comum a sarna em si. Então aqui falando um pouco do Sarcoptes scabiei, né, sobre a morfologia dele. Então ele tem aqui o corpo bem globoso, assim, né, é basicamente uma bolinha praticamente aqui. Tá? Isso aqui é uma foto de microscópio, então ele é muito pequenininho, 400 micrômetros de comprimento, é uma coisa muito pequenininho aí, né? Menos de meio milímetro de tamanho, tá? O gnatossomo, né, que está aqui em cima, tem tem o par de palpos e o par de quelíceras, tá? São coisas diferentes. Daqui a pouco, mais para frente na aula, eu vou mostrar um pouco melhor essa diferença dos palpos para as quelíceras, né? As patas têm essa característica de que elas são cônicas, tá? Elas se movem muito pouco, elas não têm garras, mas elas têm a presença desses pilos aqui, né? São pequenos pelos, que é isso que vai ajudar o ácaro a mover dentro da pele, tá? Aqui uma microscopia eletrônica de varredura para vocês verem melhor, assim, uma noção mais tridimensional como é que é o ácaro. Aquela foto anterior é a foto basicamente que vocês veem em lâmina quando vai fazer um diagnóstico e na aula prática também, tá? E como é que é o ciclo biológico do ácaro, né? Ele coloca aqui os ovos, tá? E depois de colocar os ovos, ele coloca os ovos na pele, na verdade um pouquinho abaixo da pele, né? Subcutâneo ali, tá? E depois de colocar os ovos, eles eclodem de 3 a 5 dias, vão eclodir as larvas hexápodas. Essas larvas aí, elas ficam num período aí de alguns dias até virar ninfas, tá? E daí as ninfas, elas duram mais uns 8 a 10 dias até virarem os adultos. E daí os adultos fazem a cópula, tá? E as fêmeas agora vão depositar os ovos nos túneis que elas estão cavando, da onde elas estão pegando os alimentos. Então, como é que os ácaros são transmitidos no final das contas? É basicamente por contato indivíduo com indivíduo, tá? Essa é a transmissão básica dos ácaros. E acaba ocorrendo por contato, né, direto pessoa a pessoa, e também tem a transmissão por uso de roupas, né, as roupas que estão contaminadas, né, é o que a gente chama aqui de fômites, tá? Então são os ácaros que vão ficar presos nas roupas de cama, roupas pessoais que podem ser trocadas. Aí. E o ácaro, ele acaba a forma que ele causa a doença, né, a patogenia, é porque ele vai cavar, né, nós temos aqui o epitélio, tá? Ele vai fazendo esses túneis no epitélio, colocando, isso aqui é uma fêmea, né, colocando os seus ovos nos epitélios, e esse processo de escavação aqui, né, vai causar um dano na pele, né, a liberação de saliva causa alergia, os produtos de excreção dele, né, as fezes e a urina também causam um processo de alergia, e tudo isso vai causar uma resposta inflamatória na pele que leva muitas vezes a descamação, né, quase sempre vai ter uma descamação leve no local, e também pode ter uma exudação, ou seja, linfa, né, como tem muita alergia, muita coisa assim, sai bastante linfa, deixando a pele vermelha, inflamada, levemente descamada e com uma aparência um pouco úmida. Né? Aqui, ó, dando um exemplo aqui, ó. Então você vê essas áreas aqui, isso aqui são os túneis cavados pelo ácaro, formando as áreas inflamadas
na região da escavação, tá? A pele tem uma aparência um pouco úmida, né? Assim, essas bolhas aqui causadas aqui tem uma aparência de umidade, que às vezes tem a exudação. A descamação pode ser mais grave ou menos grave, o dano, tudo isso aqui vai depender do tamanho da infestação, tá? A quantidade de infestação, quantidade de ácaros, tá? E como é que está a dispersão na pele disso daí. Então, a presença de pápulas e lesões eritrematosas é bem diagnosticado, né? É bem clínico da sarna, da escabiose. As lesões vão ficando maiores conforme a doença vai evoluindo, tá? E em estágios avançados nós temos essa presença aqui de crostas, tá? Circundadas por regiões eritrematosas. Coça muito por causa das alergias causadas aqui, então tem muito prurido, muita coceira, tá? Prurido, coceira são sinônimos, tá? Que geralmente vai se intensificar à noite, quando a gente já está mais relaxado, né? E mais tranquilo, então isso vai se intensificar bastante à noite. As áreas mais afetadas geralmente são as mãos, porque as mãos são o primeiro local de contato, né, para transmissão, e isso faz com que ali a doença evolua por mais tempo até ela ser detectada antes de chegar a outras áreas do corpo, tá? E geralmente vai ser aqui onde tem, né, as pregas entre os dedos, né, interdigitais, tá? Nessas dobras que nós temos aqui nos dedos, tá? E daqui vai se espalhando, né, para braço, cotovelo, nas axilas. Então, aonde a gente leva a mão com mais frequência, né? Aquela coçadinha embaixo do braço, a coçadinha na virilha. E então vai se espalhando para essas áreas que também são bastante úmidas, né? E facilitam o ácaro viver nesses locais que são quentes, úmidos, protegidos, e eles se espalham aí por esse local. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, né, de alguns danos na mão, bem típico. Tá? Aqui já é uma sarna mais evoluída, onde a descamação já está formando uma crosta, né? A descamação intensa que já está formando uma crosta. Então isso aqui é um sinal típico de sarna, de alguém que já está há um bom tempo com sarna. Tá? No início geralmente vai ser assim, e mais para frente vai ser assim. Quanto tempo leva para evoluir daqui para cá? Isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? E por aí vai, né? E a sarna, ela pode levar então a alguns sintomas bastante emblemáticos, assim, né? Bastante intensos em algumas pessoas, tá? Que é o caso então daí o que a gente chama de sarna norueguesa ou crostrosa. Antigamente se achava que isso era causado por um outro tipo de ácaro, né? Não era o Sarcópodes scabiei. Depois foi descoberto que, na verdade, é o Sarcópodes scabiei, só que essas pessoas têm uma quantidade muito, muito grande de Sarcópodes scabiei. E é uma exacerbação dos sintomas, tá? Causado por uma hipersensibilidade do paciente, né? Ou por uma infestação muito grande em pacientes imunossuprimidos. Então, causa uma crosta muito grande aqui, todo o couro cabeludo está incrustado por causa da sarna. Aqui a mão, né, formando umas crostas bastante intensas também por causa da sarna, tá? Então isso aqui, na verdade, são sintomas exacerbados da sarna. São raros, tá? Não é comum encontrar aí. Tem esse nome sarna norueguesa porque os primeiros relatos vêm de lá. No Brasil tem raríssimos relatos de sarna norueguesa ou sarna crostrosa. É muito, muito raro. Normalmente os sintomas vão ser leves, a sarna, porque assim que começa a coçar, a pessoa começa a ver que não passa aquilo, vai no médico e vai no posto de saúde e é diagnosticado e o tratamento é fácil. A biologia. Então, aquela questão lá, né, que eu falei de Sarcópodes scabiei e variação hominis. Tá? A variação hominis é a sarna do homem. Tá? E a sarna que nós temos, que a gente vê nos cães e nos gatos, também é causado pelo Sarcópodes scabiei. Durante muito tempo não se entendia tentou se pesquisar se eram espécies diferentes ou se era a mesma espécie. Tá? E hoje, analisando geneticamente, com estudos de genoma e tal, se vê que de fato são a mesma espécie, é difícil de saber a diferença genética entre eles, tá? Mas existem pequenas diferenças que fazem com que alguns Sarcópodes scabiei, tipo os que afetam os homens,
tem mais facilidade de afetar humanos, enquanto que os Sarcóptes cabiei, que afetam mais os cachorros, têm mais facilidade de afetar cães, e os de gato, mais facilidade de afetar gato, de boi, facilidade de afetar boi. Então, por isso nós chamamos de variações. Nós temos Sarcóptes cabiei, variação canis, variação bovis, ovis, capri, equi e suis, tá? Eles são muito similares, é difícil de diferenciar eles morfologicamente. Agora o seguinte, daí, então o homem se infecta com o parasita que causa sarna em cão? Sim, pode se infectar com parasita que causa sarna em cão, mas geralmente os sintomas vão ser muito mais brandos, tá? Eles são muito mais limitados. O parasita da sarna que causa sarna em cão não vai conseguir causar dano, evoluir muito. No humano vai ter que ser diagnosticado, vai ter que ser tratado, mas é muito mais fácil o tratamento, tá? E daí isso acaba sendo, hoje em dia, é relativamente comum ver as pessoas, às vezes, quando tem sarna, ter pego essa sarna de cão, e daí geralmente vai ser uma sarna muito leve e muito fácil de tratar, tá? Né? Nos animais, os sinais clínicos são parecidos com os humanos, só que eles têm pelo na pele, né? Então, geralmente, as crostas vão causar uma perda de pelo na área afetada, né? O engrossamento da pele vai fazer mais rachadura. A pele desses animais, ela geralmente é mais solta, mais elástica, então ela fica mais rugosa. E é comum também nesses animais, como a higiene deles é diferente da nossa, né? Eles deitam no chão, eles vivem em um outro ambiente, é normal que haja infecções secundárias causadas por bactérias nas áreas de coceira, porque até eles têm a unha, causa mais dano, então causa mais infecções secundárias. Sobre a epidemiologia da sarna aqui, né? Então a sarna acontece no mundo inteiro, tá? Ela é o que a gente chama de cosmopolita, tem em todos os continentes, com exceção naturalmente da Antártida, né? Acomete qualquer pessoa, independente de idade, raça ou classe social, mas acaba sendo mais comum em alguns grupos, né? Como crianças, acaba sendo mais comum por causa do hábito que as crianças têm natural de serem mais afetivas, de abraçar, chegam num jardim de infância, elas vivem ali num grupo muito mais junto, de toque, né, entre elas e tal, enquanto que a gente já, mesmo indo com colegas na universidade, vocês, né, não é uma coisa tão comum, né, esses abraços, esses toques, não tanto quanto crianças, tá? Pessoas de mais baixa renda, por causa das condições sanitárias em que essas pessoas vivem, né, que tem menos limpeza, tem mais contato com outros animais que podem também ter sarna e tal, né? E também em populações de pessoas que sofrem maus tratos, tá? Então, idosos que estão em locais que não são bem cuidados, manicômios, daí acaba tendo a sarna com um pouco mais frequência, tá? E a gente vê um aumento de número de casos nos últimos anos devido tem um aumento populacional muito grande, um crescimento desordenado das cidades, falta de saneamento, então esse crescimento desordenado leva a regiões onde não tem saneamento, o saneamento é zero, né? Os medicamentos que são utilizados, os parasitas estão ficando um pouco resistentes aos medicamentos, né, que são utilizados, tá? O aumento de pobreza, então o aumento assim, da desigualdade social, né, está associado a um pouco ao aumento de casos de sarna, tá? E muitas vezes também erros de diagnóstico que fazem com que aquilo facilite a transmissão. Se a pessoa não for diagnosticada cedo, não for tratada cedo, maior o tempo que ela tem para transmitir aquela doença, tá? Então, por ser uma doença que muitas vezes ficou incomum, coisa assim, acaba tendo muito erro de diagnóstico, especialmente em pessoas que são imunossuprimidas ou imunodeprimidas, né? Já que elas acabam tendo sintomas que são mais exacerbados e é muito diferente da sarna tradicional. Como é que é feito o diagnóstico clínico, né? Que é uma das áreas que vocês podem atuar aí muito facilmente no caso aí. Primeiro pelo histórico da pessoa, né? Conversando com a pessoa, fazendo anamnese, sabendo assim, pô, o que está acontecendo, onde você mora, como é que é isso, como é que tal coisa. Então, pela história, você já consegue determinar se aquelas lesões que você vê, se aquela coceira é sarna ou se é alguma outra coisa que pode estar causando aquilo.
E depois pelo exame clínico, vendo, né, o tipo de lesão, tá? E daí se encaminha para o exame parasitológico, onde o exame mais comum é o que a gente chama de fita gomada, né? Então é feito aqui mostrando, pega essa lesão e faz uma pequena raspagem, né, da borda dessas lesões, assim, uma raspagem bem leve, não causa nenhum dano no paciente, não dói, não faz nada, tá? Mas você raspa isso aqui, né? E depois coloca uma fita em cima, uma fita adesiva em cima para pegar todo o material que foi raspado e vai examinar isso no microscópio, tá? Ou às vezes pode até mesmo raspar diretamente o material da lesão na lâmina e levar direto para o microscópio. Geralmente faz um tratamento antes, né, com hidróxido de sódio e o lactofenol para clarear o material, tá? Pode-se colocar também daí alguns corantes aí para ajudar a corar melhor, né, o material, tá? Tem vários protocolos para isso e tal. E examine-se no microscópio sob a objetiva de 40 vezes, geralmente vai um aumento de 400 vezes aí, e dá para ver o artrópode lá muito bem. Depois que é diagnosticado que o indivíduo está com sarna, o tratamento como é que é? O tratamento ele é fácil de ser feito? Assim, melhor, o tratamento ele é um tratamento eficiente, só que ele é chato de ser feito. E muitas vezes isso é o que dificulta fazer o tratamento de algumas pessoas, de alguns indivíduos. Tá? O tratamento normal é medicação tópica, tá? Seja na forma de líquido, pomadas ou sabonetes. O sabonete é o mais comum. Toma-se banho utilizando o sabonete. Depois utiliza-se pomada. Quando eu era criança, eu tive sarna uma vez, quando eu era criança, eu devia ter uns 8 ou 9 anos. E daí eu lembro de usar sabonete arde na hora do banho, tá? Arde pra caramba, não sei se hoje ainda arde, tá? Mas tomar o banho com sabonete depois passa pomada nas lesões que são mais evidentes, tá? Né? Esses sabonetes e pomadas vão ter alguns componentes como benzoato de benzila, permitrina, deltametrina, que são famosos nos inseticidas. Os inseticidas têm essas permitrinas e deltametrinas, tá? E vai fazer tudo isso por 3 dias, né? Entre 3 dias e 7 dias. Hoje em dia se aconselha 3 dias é o suficiente para fazer o tratamento. Além disso, pode-se tomar uns medicamentos concomitantes, tá? O tiabendazol ou a ivermectina é o mais comum, é uma dose única, né? Ajuda a matar os ácaros que estão mais protegidos e tal. O tratamento tem que ser 3 dias porque você mata os ácaros que estão vivos, mas os ovos eles demoram a morrer. Na verdade, os ovos não morrem, é só quando eclodir as larvas é que vão morrer, tá? No caso, se for muito grave e o paciente tiver com infecções secundárias, nós vamos dar antibióticos, tá? Pode ser pomadas para botar nas lesões que estão com a infecção secundária ou sistêmico. Normalmente o tópico é o mais comum inicialmente, tá? E todo mundo da família tem que ser tratado. Daí começa a parte difícil, né? Até aqui é fácil, né? Tomar um banho com sabonete, tomar um comprimido, antibiótico se for necessário. Até aqui é fácil, simples, durante 3 dias, tá? Então veja que o tratamento é eficiente e fácil. Só que tem que tratar a família toda, tá? A sarna ela passa muito facilmente de uma pessoa para outra dentro de uma mesma família. Então a família inteira tem que ser tratada, tomar os medicamentos, usar os sabonetes, né? E como os ovos não são afetados, tá? Aquilo que eu falei, são 3 dias e depois de 7 a 10 dias fazer de novo o tratamento. E como tem os fômites, ou seja, os ovos, os ácaros que estão nos lençóis, nos travesseiros, nas roupas, todo esse material tem que ser lavado adequadamente, trocado com frequência e lavado adequadamente para que seja desinfectado, tá? Desses ovos. E o que é esse tratamento? É deixar de molho no lisoforme, é o mais eficiente hoje, o mais fácil, durante uns 20, 30 minutos, 1 hora, e depois botar para lavar. Quando eu era pequeno, o lisoforme não era uma coisa comum de se encontrar, então se fervia, né? Você tinha que pegar, botar isso num balde e encher de água fervente e deixar naquela água fervente durante algumas horas para poder matar os insetos. Então você fazer isso todos os dias com todas as roupas de cama e todas as roupas que o indivíduo usa, tá? Isso é a parte que é difícil, né, do tratamento, mas tem que ser feito.
Como é que a gente evita, né, a sarna? Profilaxia. Então, aqui eu esqueci de colocar, tá, gente? Mas boa higiene pessoal, vocês podem traduzir como saneamento. Tá? Saneamento vai permitir com que a pessoa tenha boa higiene pessoal. Se a pessoa não tem acesso a um bom banheiro para ela tomar banho, para lavar a roupa, para ela fazer tudo isso com frequência, não tem jeito, a pessoa não vai conseguir fazer uma boa higiene pessoal. Evitar o contato íntimo com pessoas doentes. Né? Eu boto isso aqui aviso porque isso aqui é coisa de livro, receita de livro. Mas é óbvio que ninguém, né, vai em sã consciência, normalidade, se deitar ou estar em contato íntimo com uma pessoa que está obviamente com a pele toda descascando, está obviamente doente, tá? Então, quando a gente tem um contato íntimo com uma pessoa doente é porque não é evidente aquilo e você não vê que a pessoa está doente, tá? Mas tendo alguém diagnosticado com sarna dentro da sua casa, você evita ter contato com aquela pessoa, né? Abraço, tocar a mão e tal, né? E os fômites, aquilo que eu falei, né? Daí evitar compartilhar roupas e utensílios de uso pessoal, arejar o ambiente, lavar as roupas de cama, né? Fervura e esterilização. O mais comum é a esterilização com lisoforme, tá? Então, aqui, gente, né, nesse último slide aqui, né, para vocês estudarem além da aula aqui que eu estou dando. Tem um livro de Parasitologia Humana, do Davi Pereira Neves. Eu sei que agora ter acesso a esse livro é muito difícil, é quase impossível para quem não comprou o livro, tá? Não sei se vocês conseguem um PDF dele de alguma forma, tá? Mas uma opção que eu estou dando aqui para vocês é utilizar a Wikipédia, tá? Eu chequei aqui a Wikipédia, não tem muita informação dos sarcópodes que aprofunde aquilo do que eu já falei, né? No caso aqui a Wikipédia, ela está mais rasa do que a aula que eu estou dando, né? Tem menos conteúdo do que a aula que eu estou dando. Se alguém souber, né, ler bem em inglês, daí tem a Wikipédia em inglês que tem bastante informação, tá? Sobre o sarcópodes scabiei. E tem um videozinho aqui no YouTube que eu botei para vocês, onde mostra um videozinho do sarcópodes se movendo, para vocês verem como é que ele move, como é que ele se mexe aí, né? Um videozinho bem legal para vocês assistirem. Tá bom, pessoal? Então, ó, beleza, né? Aqui a primeira aula foi de sarcópodes, tá? E a segunda parte da ordem Ácari vai ser a aula de carrapatos, né? Então assistam aí a seguir a aula de carrapatos. Até mais para vocês, né? E até o próximo vídeo. Falou!